Bendito seja o nome do Senhor, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 3. Deus tem as suas coincidências na nossa vida, né? E a gente fala que pode dizer que essas coincidências são as cristocidências. E Deus tem falado no meu coração essa semana. E sobre estar perto. Às vezes parece que estamos tão distantes, né, de algumas coisas. E Deus tem me chamado essa reflexão. E ouvindo, não porque ele está aqui, né, o nosso bispo, na quinta-feira, relembrando aí do episódio, né, bispo? Não foi da irmã, não. E sim do futebol que estava lá. Um futebol até bacana, porque 1-2 era bacana, né? Mas tudo bem. Tá certo. Mas o bispo comentou que Deus faz isso conosco. Deus não faz só com o bispo. Deus faz comigo. Deus faz com você. E a grande diferença está em estar atento ao chamado do Mestre. Quando Ele quer se relacionar com você. Quando Ele quer expressar. Quando Ele quer ter intimidade contigo. E é isso sobre o que eu queria comentar, falar, abrir meu coração aqui com você. Diz assim o verso 13 e 14. Jesus subiu, está aí? Amém. Jesus subiu a um monte chamado, Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. E o 14 diz: então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Amém. Irmãos, esse texto aqui basicamente está falando sobre a chamada dos apóstolos, não é? Sobre a convocação de que Jesus fez a um determinado grupo de discípulos que já estavam com eles. Ao episódio onde que fala basicamente sobre Jesus convida, né, a ganhar almas. Fala assim, ó, chama Pedro para ser pescadores de homens. Está falando do Evangelho, mas aqui Jesus está falando algo específico. Jesus está separando um grupo de pessoas que seriam representantes dele. Mas antes de ser representante, antes de falar sobre o chamado, da nomeação deles, sobre essa convocação, e diz que, e olha que a gente vê no verso, que no final do 14, fala assim, ó, darei autoridade. O texto está falando sobre dar autoridade, sobre pregar, sobre falar, expulsar demônios. Jesus está falando que haveria autoridade sobre esse chamado, sobre essa convocação. Mas antes desse chamado, é algo que eu queria falar com vocês. O Evangelho seria proclamado, o Evangelho seria anunciado com autoridade, mas algo interessante que nós podemos ver em Marcos, é algo que Jesus fala sobre intimidade, conhecimento, revelação e intimidade. Jesus está chamando aquelas pessoas para si, para estar próximo dele. Antes de sair como autoridade, antes de sair para falar, antes de proclamar, de colocar as mãos, de abençoar, de falar do propósito, ele chama para perto. Ele está chamando a mim e a você para perto. Ele diz que, o verso 13 assim, que Jesus subiu ao monte e chamou-os. Jesus chama eles. E interessante, irmãos, que neste propósito de chamar, a gente pode entender que a nossa caminhada, a caminhada com Deus,
ela não é simplesmente uma jornada onde nós conhecemos o Deus da Bíblia, o Deus todo-poderoso da palavra, qual nós conhecemos, mas essa caminhada com o Senhor é uma jornada de revelação a qual Deus deseja para nós. Quando nós olhamos para a vida de Israel, entre o Egito e Canaã, entre uma escravidão, né, e uma experiência com Deus, nós podemos ver que não se trata simplesmente de escape e de milagres, mas sim de revelação a qual Deus quer naquela trajetória se revelar ao seu povo, quer dizer quem Ele é para o seu povo. Vocês estão entendendo? A caminhada é isso, a caminhada com Deus, a qual nós conhecemos a Deus, temos conhecimento de Deus, não é simplesmente, como eu falei aqui, não é, e também, desculpa aqui até a expressão, né, irmãos, não é simplesmente, vocês estão entendendo aqui, não é só conhecer o Deus, porque muitos aí fora até conhecem. Um tempo atrás, eu ouvi uma entrevista daquele psicólogo aí que está em voga, já tem um certo tempo, Karnal, né? É Karnal, né, bispo? Aquele psicólogo, é o carequinha, né? Irmãos, ele falou que já tinha lido a Bíblia. Conhecia, olha só, conhecia algumas coisas, e ele gostava muito de Paulo. Eu também gosto muito de Paulo. Paulo é, para mim, depois de Jesus, no Novo Testamento, é inspirado. A experiência que ele teve com Jesus é tremenda. E ele fala. E para ele, né, esse Karnal considera Paulo um grande filósofo. Ele conhece um pouco da Bíblia. Ele tem um certo conhecimento da Bíblia. Nós também temos conhecimento da palavra. Nós também temos conhecimento do Deus da palavra, o Deus todo-poderoso da palavra. Mas revelação, intimidade é outra coisa. Totalmente diferente. E é por isso que o texto, quando nós vemos esta trajetória, que nós entendemos que é isso que Jesus quer, não se trata, como nós falamos aqui, de apenas conhecer, mas de revelar o que Deus quer para nós, o que Ele deseja, como Ele desejou para o seu povo, Ele também quer para mim, quer para você. Então, quando nós olhamos para esse texto, vimos o discipulado, mas também quando olhamos para essa questão do discipulado, o qual é o ponto-chave, o ponto central do texto, nós olhamos para essa chamada de Jesus, mas vemos que Jesus está ali, não querendo trazer o conhecimento da lei, a qual talvez alguns já até tinham. Deus não está querendo trazer informações para aqueles que estão ali. Jesus não está querendo ali trazer o conhecimento que talvez eles nunca tiveram também, mas Jesus, Ele quer ali chamar para perto, para Ele se revelar a Deus. É isso que nós olhamos para o texto, e olhamos que a primeira função do discipulado não é fazer, não é pregar. A primeira função do discipulado é estar próximo, é estar junto do seu mestre. A primeira função que nós vemos do chamado é chegar para perto de Jesus. Consegue entender isso? Você pode pregar, você pode falar, e tem que fazer isso, é obrigação nossa, tem que estar aqui dentro, enraizado, mas antes de tudo, a primeira função de ser discípulo do Senhor é de estar junto dele, é de ouvi-lo falar, e ele fala assim, vem, ele te chama para perto, e você vai e fica perto dele. Por isso que eu lembrei aqui, quando o bispo falou que Deus estava falando com ele, ele falou assim, vem que eu quero compartilhar algo contigo, quero falar ao seu coração. E muitas das vezes nós temos que ficar calado para poder ouvir o Senhor. E aí Deus vai se revelando, Deus vai mostrando quem Ele é. As experiências que nós temos não podem se comparar àquilo que Jesus quer revelar no diário, no contato com a gente. Quando nós olhamos, irmãos, este texto que Jesus chama para perto, Ele diz, olha, eu quero ter intimidade com você.
Jesus ele não quer ensinar, como eu falei aqui, não quer ensinar a lei. Jesus quer se revelar, Jesus quer revelar o seu coração. Jesus quer mostrar o seu coração, quem Ele é, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para poder fazer essa revelação e apresentar a figura do Senhor Deus para a sua vida, dia após dia. Deus não quer, irmãos, que nós ficamos, quando nós vemos essa questão, eu conheço a Deus, né? Eu já vivi experiência, e Deus, olha só, e é isso que Deus foi falando comigo. Deus não quer que você e eu fiquemos presos, né, a experiências passadas. Quem aqui já viveu grandes experiências com Deus? Muitas. O bispo aqui não pode nem levantar a mão, porque, né, é sempre. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu também já vivi muitas experiências, onde nós vemos a mão de Deus, onde nós vemos sustento, a provisão, vemos o milagre de Deus. E para que servem essas experiências? Para você lembrar de quem é Deus e você continuar a caminhada. Para que servem essas experiências? Para você se alimentar. Mas Deus quer todos os dias que nós tenhamos novidade de vida. É isso que Deus quer. Como Jeremias falou, que nós sejamos árvores, o quê? Junto aos ribeiros de água, onde nós temos um frescor todos os dias, que nós possamos nos alimentar todos os dias. Essa experiência, esse chamado, é a intimidade que vai nos levar a viver, e não a ficar presos somente quando eu era pequeno. E eu realmente, irmãos, quando eu era pequeno, quando eu era jovem, quando eu era um jovem senhor, quando eu estou hoje, não sou já ancião, né? Falando aqui, mas, né, Luiz, somos jovens senhores, ou senhores jovens, né? O Espírito, né, está aqui, Ele é novo, é cada dia, e amém. Mas quando aceitamos este convite, de estar perto do Senhor todos os dias, Deus tem algo novo. Deus tem algo novo para mim e para você. Deus sempre terá. Não importa se você tem 30, se você tem 40, ou se você já tem 15 anos de experiência. O bispo falou que ele não foi nascido e criado num lar evangélico, mas já viveu suas experiências, e eu dou graças a Deus. Qual é a diferença aqui entre eu e o bispo que nasceu num lar evangélico? A diferença é quem é que vai se aproximar do Senhor. Quem é que vai se aproximar do Senhor? Eu ou ele? Eu posso ter 30, por obrigação, por desejo, temos que ser os dois. Mas qual é essa diferença? A diferença de quem está lá próximo, de quem busca. Porque eu posso ter 20, bispo, eu posso ter 30 anos e ficar lembrando do passado. Lá no passado, mas e hoje? Não, irmãos, Deus quer novidade de vida lá junto ao ribeiro. Deus quer fazer isso hoje com você. Amanhã, quando você se levantar, Deus quer isso também para a sua vida. Deus quer isso para você hoje, quer amanhã. O Senhor está disposto a nos dar coisas novas, a conhecê-lo, a desfrutar. Mas eu preciso entender que mesmo que eu tenha aflições, mesmo quando Deus me dá bênçãos, mesmo que eu veja milagres de Deus, Ele não quer que nos percamos justamente nisso. Porque às vezes, se eu tenho aflição, eu fico às vezes triste, talvez eu não estou vendo a mão de Deus, porque as aflições são muitas, os dias são difíceis, eu esqueço de buscar o Senhor, e eu me prendo nisso. E quando eu recebo as bênçãos de Deus, louvado seja o nome dEle, amém, irmão? Porque é amém mesmo, mas eu também fico preso nas bênçãos. Eu só quero as bênçãos, eu só quero desfrutar do seu amor no quesito palpável. E aí que eu vejo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, irmãos, nos pastos verdejantes, como o salmista fala. Amém? Você não vê a mão de Deus nos pastos verdejantes? Mas você também vê Ele no vale da sombra e da morte. Então Deus não quer que você e eu nos percamos nisso. Ele pode abrir portas, Ele pode nos levar a lugares altos, mas isso não é o centro, isso não é a essência. Pois o bom rendimento, irmãos, as boas vendas, o
bom relacionamento que eu tenho com a minha família, com o meu cônjuge, não vai me livrar no dia mau. Mas a palavra diz que quem me livra no dia mau é o Senhor, é estar perto dele. É no dia mau que eu sei aonde eu vou buscar. É muito fácil falar de barriga cheia, não é isso? Como diz o ditado. É muito bom quando as minhas vendas estão lá em cima, quando o meu investimento está subindo. Lá no trabalho tem uns colegas que fazem investimento aqui no fundo disso, fundo daquilo. Aí eles chegam todo sererepe, né? E ontem bombou, subiu isso, estou ganhando. Aí 2 dias depois vira a bolsa, né, bicho? Aí cai, aí perdeu 1.000, perdeu 5.000. Irmão, quem é perder 5.000 aí hoje está fácil, né, pastor? Perder 5.000 hoje está fácil? Não, misericórdia. Perder 5.000 hoje? E aí? Um dia está bem porque está lá em cima, outro dia está mal porque está lá embaixo. Mas Jesus não é assim, irmãos. O que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a sua vida? Não. Irmão, você pode até esperar, assim como o povo esperou, para ver o mar se abrir, para ver o maná descer, para ver a água ser brotada ali, né, da rocha. Mas se eu não atender ao chamado do mestre me chamando para perto, se eu não atender ao chamado do mestre falando para subir a montanha, eu não vou ver a nuvem de glória. Compreende isso? Se eu não falar, irmãos, quando você vê Deus falando para Moisés, olha, vem que eu quero falar algo maravilhoso para você. E Moisés já conhecia Deus, Moisés já tinha conhecimento de Deus. Fala assim, eu quero te revelar algo, eu quero dizer para você quem eu sou. Quem eu sou. Eu quero mostrar para você quem eu sou, Moisés. Moisés sobe para a montanha e diz que 6 dias Moisés fica lá assim, ó. E Deus em silêncio. Deus está se revelando ali, porque Deus se revela também no silêncio. E diz que no 7º dia, Deus se abre. A nuvem toma aquele lugar. Por tremendo é aquela situação que Moisés consegue enxergar a glória de Deus. Moisés consegue se encher, mas ele teve que sair lá de baixo, ele teve que ouvir o chamado, ele teve que subir a montanha para poder desfrutar daquilo tudo. E ele tinha ou não tinha esse conhecimento? Tinha. O salmista pergunta, quem poderá subir o monte santo do Senhor? Ele diz, quem está disposto a se aproximar do Senhor? Quem está disposto? O Senhor não quer, irmãos, que você tenha só uma vida de necessidade, mas Deus quer que você tenha uma vida de entrega. Porque eu tenho vida de necessidade, todo mundo tem, mas Deus não quer isso para mim, não. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu venho para a igreja já porque, amanhã eu vou ter uma prova, e amanhã eu vou fazer um teste lá para um novo emprego. Amém? Você tem que vir mesmo. Eu vou porque eu preciso da cura para minha família. Você tem que vir mesmo, você tem que estar aqui mesmo. E quantas vezes nós vemos para a igreja? Hoje eu vou para a casa do Senhor, porque lá eu vou tomar um puxão de orelha. Eu vou porque a intenção, irmãos, quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro e confronta as minhas atitudes, Ele está puxando, o Espírito Santo vem puxar a tua orelha, ele vem falar assim, sabe o que Ele está dizendo? Eu me importo com você. Eu me importo com você, eu quero você aqui, independente se você está chorando ou se você está alegre, porque o meu zelo, o meu cuidado é o suficiente. Você consegue compreender o chamado de Jesus para perto? Ele quer dar algo novo para aquelas pessoas. Jesus quer falar que eles terão autoridade, mas antes de tudo isso, Ele fala assim, vem para perto de mim, vem para perto de mim, porque é aqui que é o lugar que você tem que estar. Mais perto, como diz a canção, mais perto, Senhor, seja o meu desejo, uma canção tão antiga, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor, ainda que seja a dor, tem que ser esse o meu desejo, de estar perto do Senhor, mas para isso eu não posso deixar que os problemas tomem esse lugar, o lugar da alegria de estar ao lado do Mestre. Jesus nunca está ausente, irmãos, nós às vezes é que nos afastamos dEle, nós às vezes que o deixamos.
A palavra fala que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, então Ele sempre estará próximo a você. Eu que às vezes me afasto, eu que às vezes olho para a esquerda, olho para a direita, às vezes eu faço isso. Deus está aqui falando para mim e para você. Você tem mensagem, você tem instrução, você tem acompanhamento, você tem a palavra de Deus sendo ministrada como você tem aqui, mas escuta só, isso não pode ficar entre essa questão de conhecer, de buscar a face de Deus, na igreja, na casa do Senhor, receber orientação, não pode colocar uma barreira de intimidade, porque às vezes nós... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu vou à casa do Senhor, eu participo das reuniões, eu participo da obra social, né? Eu compareço às reuniões que o bispo chama, eu estou em todos os cultos, eu varro a igreja, eu ajudo na obra, eu estou sempre ao lado do meu pastor, eu estou sempre ao lado do meu discípulo, do meu discipulador, perdão. Só que às vezes, irmãos, a gente corre o risco de ser apenas um ativista. Eu faço isso, mas a relação de intimidade que eu devo ter com Jesus, esse que é o grande problema meu, que às vezes eu crio na minha própria vida. E se eu correr esse risco de ser isso, quando eu estava meditando essa palavra, irmãos, me veio a palavra de Apocalipse, ao qual Jesus está entregando para João, e fala que haverá lá em cima uma distinção de escolha. Ele fala assim: olha, muito eu falei, muito eu fiz. Isso às vezes é duro. Não que eu seja infiel, não que você seja infiel, mas a palavra estava nos chamando a atenção, falando assim: olha, cuidado para a gente não cair simplesmente na questão de estar fazendo por fazer, como tem sido dito aqui. E aí eu viro esse ativista, e Deus, quando chegar lá em cima, fala assim: olha, eu não vos conheço. Jesus está ali falando sobre dois homens que estavam dentro do templo orando. Aí diz que o republicano estava ali batendo no peito e bradando: Senhor, eu faço, Senhor, eu entrego. Aí, perdão, né, irmãos, o fariseu. E aí está lá o republicano, orando, lá no cantinho, batendo no peito, falando assim: maldito homem que sou, não sou merecedor de estar aqui, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala assim: vocês estão vendo esses dois homens aí? Aquele que brada e aquele que se constrange diante da face do Senhor, da sua presença, e diz que somente a entrega dele seria necessário para ele poder continuar vivendo, e que a vida dele tem sido uma enganação, e que ele não pode permanecer desse jeito. Não pode. Ele não pode. Então, irmãos, eu posso fazer tudo isso, porque às vezes eu quero ser, mas não consigo. A grande questão é porque nós não estamos perto do Senhor. Às vezes nós não atentamos para o chamado dele. Sabe quando nós vamos entender isso? Quando nós olhamos e entendemos e vemos quando duas irmãs estão com Jesus, uma está preocupada em fazer e com os afazeres, e a outra está preocupada em criar uma relação de intimidade com o Senhor. O Senhor sabia que, ela sabia que tudo aquilo seria necessário. A questão da intimidade, a questão de estar perto de Jesus. A outra estava preocupada em fazer, e temos que fazer. A obra está aqui, onde estão os ceifeiros? A palavra chama: olha, o campo está aqui, irmãos, o campo é grande, cadê os ceifeiros para fazer a obra? Temos que ter essa obrigação, mas cadê o desejo de estar perto do Senhor, de ter essa intimidade? Saiba que o Senhor, que
queria colocar isso no coração daquela mulher que se dobra, e ela sabe que tudo aquilo era o necessário para a vida dela. Ela sabia que estar ao lado do mestre não era só ver milagres, mas de entender o propósito de tudo, de ter a sua revelação, a revelação de Jesus, a revelação do que Ele quer para mim, do que Ele quer para você, a revelação de que muitos ainda não alcançaram. Sabe, irmãos, a revelação é essa: quando você entende os fatos que aqueles homens que presenciaram grandes coisas, é ver Jesus falando de 2 moedas que uma viúva entregou, como o bispo falou aqui, mas que ele estava demonstrando a grandeza do coração. Você sabe o que é isso? Você está ao lado de Jesus, acompanhando e ter essas experiências. É você vendo uma família enlutada e Jesus se aproximando e falando que nada estava perdido. Aleluias. A experiência de ver Jesus cuidando de uma multidão, multiplicando pães, essa experiência que você pode ter, você poder contemplar isso, porque é muito fácil falar da moeda, é muito fácil falar que Jesus multiplicou, mas viver aquilo que Jesus estava fazendo e saber, isso é grandioso demais. É grandioso só quem está junto de Jesus, só quem está junto de Jesus dessa forma que compreende. Quando Jesus fala que Ele se daria ao máximo por uma ovelha perdida, Jesus está falando isso e as pessoas estão ali, irmãos. Talvez umas estão, olhando para um lado, olhando para o outro, e outros assim, que isso é maravilhoso. Quer dizer que o mestre, porque Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele deixaria tudo para poder buscar a mim, a você. Sim, Jesus faria isso tudo, e quem está próximo ao Senhor está reconhecendo isso, está entendendo isso, está entendendo essa grandiosidade. Você compreende isso, irmãos? Estar junto do Senhor é isso, é entender todos esses mistérios, é você ver Jesus se aproximando de homens que eram desprezados, desconsiderados, e Jesus vai lá e quer limpar, Jesus quer tirar toda a dor daquelas pessoas. Esse é Jesus. Você consegue compreender isso? Você consegue se colocar ao lado de Jesus? Você consegue se colocar ao lado de Jesus numa mesa com pessoas que não eram merecedoras? E Jesus falava assim, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero compartilhar. Mas ninguém ali era merecedor, e possivelmente muitos olhavam para Judas e falavam assim, ele não merecia estar aqui. Mas Jesus não estava olhando disso, não está se amarrando a isso. Jesus falou assim, eu quero me abrir, eu quero me revelar para você quem eu sou. É você poder ver Jesus falando assim, eu vou me entregar, eu vou receber todos os seus erros. Você consegue imaginar isso? Você perto de Jesus e Ele falando isso, você contemplando, você recebendo essa revelação e falando assim, eu vou me entregar e vou dar uma salvação para vocês. Você consegue entender isso? E aqueles que não estavam ao lado de Jesus, talvez não alcançaram isso, talvez não alcançaram essa grandeza, pastor. Mas todos aqueles que estavam juntinho de Jesus, todos aqueles que estavam juntinho de Jesus, poderam ver ali os milagres acontecendo, mas podiam entender essa grandeza, dessa revelação de Jesus se revelando quem Ele era. E isso, irmãos, nessa manhã, assim como Paulo falou, eu queria concluir e dizer, que Paulo diz assim, em nada tenho a minha vida. Olha só, irmãos, em nada eu tenho a minha vida, de tudo isso que Ele fez, de todo o propósito que Ele foi chamado. Sim, temos que entender o propósito, mas eu não tenho minha vida nada por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. Para você receber algo do Senhor, você não tem que receber através de um jornal, através de uma mensagem, não. Você tem que estar perto do Senhor. Jesus tem que falar no seu ouvido. Falar assim, Paulo, vem cá, eu vou te dar algo. Irmãos, isso é grandioso.
atentar ao chamado que Jesus está fazendo para mim e para você, querer estar próximo a Ele, independente de como você está, como você vive, independente se você é abençoado, se você vive dias difíceis, o Senhor quer que você não viva essa vida de necessidade, mas uma vida de entrega, de estar ao lado dEle, para poder Ele se revelar dia após dia quem Ele é. E aí, irmãos, seja nos dias difíceis, seja nas batalhas, seja nas dificuldades, eu sei por onde eu tenho que correr, eu sei que eu tenho que estar mais próximo ao Senhor, eu sei aonde eu posso encontrar o meu abrigo, o meu refúgio. E aí, irmãos, eu vou passando pela prova. De uma canção, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É difícil? Mas porque com Ele no barco, eu sei que tudo vai bem. Se você compreende o que Deus queria falar no meu coração e a necessidade, porque às vezes eu me prendo em muitas coisas, se prenda ao chamado de Jesus nessa manhã. Ele fala assim, vem para perto de mim, vem ter experiências comigo, esquece, o chamado vai ser o complemento daquilo que Ele falou, o chamado, o propósito vai ser o complemento de estar junto a Ele. Eu queria que nessa manhã você entendesse aquilo que Deus falou ao meu coração, e que essa ação do Espírito Santo seja também na sua vida, de falar assim, olha, eu desejo algo grandioso para você, mas não é algo palpável, é algo que vai aqui dentro, é algo que tem aqui, Quando Jesus fala que Deus estava procurando verdadeiros adoradores, Ele está falando sobre consciência. Nós somos verdadeiros adoradores? Você tem consciência de que realmente aquilo que você faz, aquilo que eu faço, é verdadeiro diante de Deus? Ou não é simplesmente eu chegar aqui no domingo, dobrar, chorar, porque eu gosto de chorar na presença de Deus, eu gosto de dobrar o meu joelho na casa do Pai, mas e durante a semana toda? O que eu fiz para criar essa verdade? O Espírito Santo, irmãos, não estou aqui querendo crucificar ninguém, eu estou aqui abrindo o meu coração para você e falando do que Jesus falou no meu coração. E se o Espírito fala ao seu coração também hoje de manhã, abra a porta, porque Ele está batendo. Eis que estou à porta. Eu estava assim, eu quero, então abra a porta, porque Ele falou que Ele vai entrar, Ele vai participar contigo, Ele vai se revelar, irmãos. Agora quando eu fecho a porta, como é que Ele vai se revelar? E Deus tem algo grandioso, não são apenas aquelas necessidades que nós falamos aqui, não são apenas aquilo que eu desejo alcançar para mim, para a minha família, é algo que vai além daquilo que você está pensando. Ele falou assim, e chamou-os para si. Jesus falou assim, eu quero vocês ao meu lado, antes de sair. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, muitas vezes eu não compreendo, muitas vezes eu estou alheio, porque me prendo às dificuldades, vejo os problemas, muitas vezes eu olho as dificuldades e me guio por elas. Mas Senhor, nessa manhã, o Teu Espírito Santo vem dizer algo tremendo para mim, vem dizer que eu preciso abrir a porta do meu coração, eu preciso permitir, eu preciso estar atento ao Teu chamado, Jesus. Senhor, eu compreendo esta palavra, e solicito, Senhor, fala sempre, porque esse é o meu desejo, e esse deve ser o meu desejo, mas Senhor, eu sou fraco, mas há um desejo em mim, ó Pai, e esse é o desejo que eu compreendo agora, pois é agora que o Teu Espírito Santo novamente também vem ao meu coração, mas hoje ele se renova, Senhor. Essa ação, esse movimento que o Teu Espírito Santo vem ao meu encontro, Ele está dizendo que eu preciso estar perto, eu preciso estar mais perto, eu preciso estar junto, Senhor. Então eu clamo a Ti,
Eu me entrego a Ti nessa manhã e abro meu coração para Ti e falo: Senhor, eis-me aqui. Eu estou atento, ó Pai, ao que Tu queres falar para mim. Se revela para mim, Senhor. Revela, Pai, aquilo que Tu tens a revelar, para que, ó Deus, eu venha compreender, meu Pai, os Teus desígnios, e que, ó Pai, assim eu possa prosseguir, e no dia mau, ó Pai, eu venha lembrar em quem eu tenho crido, em quem eu confio. Mas no dia da abundância, no dia da alegria, eu me regozijo contigo, porque eu sei que Tu estás comigo, e sempre estarás. Senhor, ser com cada um de nós. Ajuda-nos, ajuda o Teu povo nesta manhã a permanecer nesta palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Tu queres estar, meu Deus, desci. Fique em pé, querido. Ainda que seja dor, que me una a Ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, desci. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor, que me una a Ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, desci. Aleluia. Que esse seja o seu desejo, que esse seja o meu desejo.